Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham. Que a paz e a harmonia do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Bom, dando continuidade ao estudo do capítulo 10, estamos aí na segunda parte da aula. Como alguns devem ter acompanhado presencialmente ou via internet, estudamos até agora o capítulo 10, cujo tema básico é o aborto. E nele estudamos até então o fato ou acontecimento narrado por André Luiz, onde uma mãe desencarnada tenta ajudar sua filha, Cecília, grávida na crosta terrestre, a desistir do aborto. Avaliamos também, e ele nos dá a relação familiar previamente, que foi de poucos ensinamentos e vivências espirituais quando a mãe estava encarnada junto aos seus entes. Vimos também o apego aos bens materiais, os preconceitos de época, o hedonismo, a vaidade e o orgulho, caracterizando as relações pessoais deste seio familiar. Vimos também uma mãe arrependida no mundo espiritual, com seu amor fraternal e consciente de seus desacertos, procura na intervenção dos amigos espirituais o auxílio para aquela situação tão dolorosa. O espírito reencarnante, consciente da oportunidade de refazimento, através da bênção da reencarnação, compreende esta como instrumento de burilamento e reajuste da alma e suplica pelo retorno à vida física. Cecília é estimulada e sensibilizada algumas vezes para refugar o aborto delituoso. A assistência espiritual, e vimos isso na aula anterior, ela é constante, tanto junto à mãe desencarnada que clama o auxílio, quanto à jovem grávida que se propõe a cometer o aborto, bem como também à equipe de saúde, no caso a enfermeira, que procede o acompanhamento junto à paciente. Portanto, nós vimos que este capítulo, ele é um capítulo que nos mostra e nos evidencia o livre-arbítrio, as escolhas, porém também nos deixa claro as consequências das nossas escolhas. E na aula anterior nós falamos também sobre os motivos científicos para que todo espírita e para todo aquele que realmente se propõe a estudar a vida, verdadeiro cientista da alma, seja contrário ao aborto. Então, damos sequência, relembrando aí a parte onde Cecília encontrava-se desligada do corpo físico, após ser medicada pela enfermeira com sedativo, em compulsória modorra pela atuação calmante do remédio. Calderaro, nessa situação, então aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual e Cecília passou a ver-nos. Isso é o relato de André Luiz, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Ou seja, ela passa a ver então não só André Luiz e Calderaro, mas também sua mãe. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar.
Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais, de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou: socorre-te da consciência, antes de tudo. O preconceito é respeitável, a sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus, exclusivamente. Vejam vocês, que há esse comentário, eu fiz questão de gravar, que em algum momento das nossas vidas, das nossas existências, há um momento da esfera de cumprirmos com os nossos destinos, de vivenciarmos algumas dificuldades, algumas situações de dor, muitas vezes não só a dor física, mas a dor moral, a dor da decepção, a dor da frustração, a dor do desapego. E aí, o recurso que nós temos é permanecer com Deus, exclusivamente. É ter a fé de que o Pai nos ampara, de que Ele está conosco e de que Ele nos oferece os recursos para que a gente enfrente essas situações. E ela continua: não abandones a coragem, a fé e o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte. Ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Então, é esse auxílio que temos da espiritualidade maior em todos os nossos instantes da existência. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. A mãe reconhece que ela terá dificuldade, sim, que ela terá percalços a serem enfrentados, os preconceitos da época, o julgamento alheio. Porém, destaca: em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Ela escolheu um caminho. Cedeste aos golpes infrenes da paixão. Abandonastes o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Não se cuidou. Talvez não colocou como princípios ou caminhos a serem percorridos. E aqui a gente não está julgando a pessoa, mas temos a consciência talvez da prudência e dos verdadeiros motivos que nos levam a relacionar uns aos outros, ou nós com essas outras pessoas. Ou seja, como os nossos relacionamentos estão delineados? O que envolve os nossos relacionamentos? É a nossa carência? É o amor verdadeiro? É o companheirismo? É a busca pelo prazer? O que é que nos motiva? Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora, é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filhinha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações.
no silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos, a vivenciar as questões do destino e das dores? Seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? São alguns questionamentos que a mãe faz a Cecília, que se encontra em desdobramento. O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Então vejam vocês que muitas das vezes, dos milhões de abortos que são provocados no mundo, um dos principais motivos que traz a angústia, seja para o pai, a mãe, o casal, e que muitas vezes levam à ideia de provocar o aborto, uma das situações é justamente o julgamento social, principalmente em sociedades onde há um machismo muito grande, onde a estrutura social ela é muito arcaica, né, do ponto de vista de valores e da compreensão da evolução, né, de como as relações sociais se dão no mundo moderno. Então é importante que a gente faça essa reflexão, né, de que o contexto social, naquele momento, é um contexto social paternalista, machista, e me parece que não mudou muito ainda nos dias de hoje, mas considerando os tempos daquela época, a preocupação naquele momento era uma preocupação significativa, né, para as pessoas que vivenciavam aqueles momentos. A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do seu cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com seu sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Vejam a importância de unirmos o nosso lado dos sentimentos, o lado da nossa intuição. Muitas vezes envolvidos de angústia, de tristeza, de rancor, de mágoa, de ódio. Porém, quando nós abrimos o espaço para compreender de maneira racional, de maneira compreensiva, né, a verdadeira finalidade da vida, o nosso propósito, obviamente a gente vai ter mais condições de tentar elaborar essas situações difíceis e procurar enfrentá-las. E ela continua: não te detenhas em primazias da forma física.
Nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não guardamos a nossa beleza ao longo da nossa existência física. A beleza é algo muito subjetivo também. Não persistas no véu da mentira, humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele junto de ti o suave representante da divindade. Será o motivo pelo qual você encontrará forças para superar essas adversidades e os conflitos. Que falta te fará o manto das fantasias, se 2 pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Será que vale a pena nós abrirmos mão de um ser, né, de uma vida, de um propósito maior, e abrirmos mão e renunciarmos a essa oportunidade de exercermos a maternidade, a paternidade com tanta dignidade, ou cedermos isso tudo ao manto das fantasias, das ilusões, das preocupações da matéria? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me dissestes isso antes? Então aí a Cecília toma a palavra, né, e rebate aos comentários feitos pela sua mãe. Como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos. Veja o papel que todos nós temos enquanto pais, mães, avós, tios, padrinhos. Né? Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas, fazendo com que eu me sentisse mais superior às outras pessoas, que eu pudesse ter mais poder, mais influência na sociedade, que eu defendesse os meus direitos, baseados no meu orgulho, na minha vaidade. Incustiste em mim a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos, de que eu tinha direito a tudo, independentemente de qual era o real direito meu, aquilo que realmente me cabia. Não me preparastes, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Olha o orgulho, né? Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me destes a enfrentar a vergonha e a miséria. Será para mim estas pior que morrer. Não desisto. Nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. Então veja a preocupação, né? E na verdade a justificativa, de certa forma, que ela coloca como se a culpa fosse exclusivamente da criação da mãe. Esse é um outro ponto que precisamos ponderar. Não é porque estamos sujeitos a uma determinada criação junto à nossa família, a educação que vivemos no mundo atual, na sociedade atual, a nossa dignidade, a nossa capacidade de renunciar, de combater o nosso orgulho, de sermos úteis ao próximo e de não cometermos o mal, é de responsabilidade nossa. Aqui ela coloca essa responsabilidade, obviamente, revoltada, entristecida, chateada, envergonhada, com medo do julgamento do próximo. O mecanismo de defesa que ela tem é jogar isso no colo da mãe. E André Luiz continua: a comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real.
nada diferente dos conflitos familiares que muitos de nós e parte da nossa humanidade encarnada vivencia. A venerável matrona chorou com mais amargura. Agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Olha o reconhecimento da mãe em saber que errou na forma como educou a filha, nos valores em que ela deixou de passar e outros que ela valorizou. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Nem sempre nós tomamos a consciência daquilo que é apego e daquilo que é amor verdadeiro, daquilo que liberta ou daquilo que aprisiona, daquilo que se construi, daquilo que nós oferecemos para a formação de um homem de bem ou de uma pessoa que não desenvolve a sua moralidade, não desenvolve os sentimentos nobres. Ela reconhece isso. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expunge. Ou seja, com a morte do corpo físico, tomamos a consciência, muitas vezes, das nossas atitudes, vemos a consequência. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso na vida física, pois as nossas paixões, a nossa vaidade, o nosso apego nos impede a ver as necessidades e a preponderância dos aspectos espirituais. Não consideras, porém, a minha dor? E aí ela retruca. Você acha que é só você que está sofrendo? Eu também estou sofrendo. Eu também sinto muito. Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio. Indireta. Por que não direta? Porque havia a responsabilidade da Cecília no comprometimento com o ser encarnado em decorrência de outras vidas passadas, de acordo com aquilo que ela tinha vivenciado com aquele espírito. E a prova que ela tinha naquele momento, naquela encarnação, em relação às questões materiais. Afinal, ela veio em uma família abastada. E havia então todo um contexto ali social que ela estava inserida e que era uma prova para ela, né? Mas entendo agora então a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Agora eu reconheço que errei. Agora eu reconheço que a minha educação não foi a melhor. Mas por eu ter aprendido e por eu ter detectado que esse não foi o melhor caminho, eu não quero que você siga este caminho. E no fundo, de uma maneira resumida, é isso que Jesus vem nos ensinar. Porque Ele compreende a nossa natureza, conhece quem nós somos e procura, através dos teus ensinamentos e através das vivências que nós temos, das relações que fazemos com outros seres encarnados ou desencarnados, para que a gente desperte também a consciência sobre quem nós somos, a nossa essência, os nossos propósitos e a nossa destinação. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. E aí ela aponta, não foi apenas pelos meus erros que você está sendo levada a tomar tal atitude, mas por acúmulo de ódio e da inconformação, da não aceitação, das necessidades de transpor as dificuldades e retirar um aprendizado, progredir, evoluir, né? Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso, isso é a mãe dela continuando. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Ou seja, de acordo com a forma, de acordo como nós vivenciamos a nossa vida terrena,
encontraremos depois da morte física, no lado espiritual, ou o dia do bem, ou a noite do mal, representando aí estados de espírito, né? Aquilo que nós carregamos dentro de nós. Mais iluminação espiritual, mais paz, ou menos disso tudo. E recomenda a ela: aceita a humilhação como a bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações, às tuas críticas, aos teus apontamentos.